cima das pregações aqui dessa casa, glória a Deus. Só mandar um beijo pro Timothy, pra Thaís que está lá em casa, amo vocês, viu? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 8, nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Estou com muita expectativa em tudo aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Gálatas 3, versículo 8. Quem achou, diga amém. Há algumas pessoas. Gálatas 3, 8. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Quase todo mundo. Diz assim a palavra do Senhor: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todos os povos. Vamos ler mais uma vez para melhor entendimento? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, aqui está a tua santa palavra, sempre viva, inerrante, verdadeira, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Queremos te agradecer por ter disponível a palavra, Senhor. Quantas igrejas perseguidas, Pai, que às vezes tem uma folha da Bíblia. Nós temos, Senhor, agora tem aplicativo, Senhor. Nós queremos honrar aquilo que temos e não desprezar, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra, que essa palavra venha como uma semente em nossos corações, nos impulsionando, transformando a nossa forma de pensar e de agir. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, essa passagem ela é muito poderosa em vários sentidos. Primeiro, que a Bíblia diz que, tendo a Escritura previsto que Deus salvaria pela fé os gentios. Quem eram os gentios? Todo aquele que não era da linhagem de Abraão. Nós. Quer ter algum judeu aí? Não, né? Tem algum judeu aí? Não. Então, a classe dos gentios era a classe que estava de fora, irmão. Era aqueles que não carregavam todas as promessas. Deus tinha o seu povo. Deus tinha os escolhidos. Aquela linhagem poderosa. Quem eram os gentios? Nós. Fala, é nós. Nós somos os gentios. Não estávamos planejados para entrar aí debaixo das bênçãos do Senhor. Mas esse texto diz que, tendo a Escritura previsto que Deus salvaria pela fé até os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Quem está aqui dá uma glória a Deus. Isso significa que Deus contou um segredinho para Abraão antes do Evangelho chegar. Quando a gente entende isso, a gente para pensar que, a gente começa a analisar que esse texto é poderoso. Espera aí, o Evangelho que foi pregado por meio de Cristo Jesus, longos anos depois, foi pregado primeiro. Chega aqui, meu brother, deixa eu te contar um negocinho que vai acontecer lá na frente. Está muito distante, você não vai presenciar, mas eu quero te contar sobre o Evangelho. Abraão ouviu, vivenciou o Evangelho antes do Evangelho acontecer. Isso é poderoso, sim ou não? Ou só eu acho isso poderoso? Deus te contar um segredo de algo que vai acontecer, isso é poderoso. Agora, o que é o Evangelho? Qual foi essa notícia? O que Abraão vivenciou? O que é o Evangelho de fato? Porque se eu não tenho a plena clareza do que é o Evangelho que foi contado para Abraão, como é que eu vou me comportar a respeito do Evangelho? Você não precisa me responder, mas se qualquer um te perguntasse na segunda-feira, lá no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, perguntasse para você: olha, o que é o Evangelho? Como você responderia?
Com quais palavras? Porque a nossa Bíblia deixa claro o que é o Evangelho. As cartas paulinas, o tempo inteiro, principalmente eu estou lendo Timóteo, né? Esses últimos dias, bastante. O filho da fé de Paulo. Timóteo foi o cara escolhido para ficar em Éfeso e só defender o Evangelho, para impedir outro Evangelho misturado. Quem está aqui? Então existe o Evangelho, que eu preciso saber o que é, e existem evangelhos misturados, que eu também preciso saber o que é. Agora, se eu não sei qual é o Evangelho de fato, como eu vou conseguir discernir se o que eu estou ouvindo na igreja no culto de domingo é um evangelho puro ou um evangelho misturado? Se eu não tiver o discernimento do que é o evangelho, será que eu já encontrei o caminho da salvação? Ou eu sou levado por qualquer vento de doutrina, ou eu só replico o que eu ouço. Se a gente está falando de estudar a Bíblia, devocional, é uma obrigação nossa, irmãos. Nós vamos prestar conta, o Senhor há de voltar. Então, se eu não sei responder o que é o Evangelho, qual Deus eu estou servindo? Eu não sei falar do que eu creio. Eu não tenho profundidade naquilo que eu falo que eu sou. Tem um texto na Bíblia que é muito duro, que diz assim: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas jejuam, os filhos das trevas oram, os filhos das trevas fazem propósito, doam, riem. A gente não dá o dízimo às vezes, mano. Faz vários questionamentos. Então, por que tem que dar? Não tem que dar não, irmão. Se começar por essa questão, não tem que ir. Já começa por aí. Mas tem algumas religiões que as pessoas dão rim para conseguir o amor de volta ou para amaldiçoar alguém. Dão partes do corpo, porque entenderam o princípio do que eles estão entregando lá. Nós, filhos de Deus, servindo Deus Todo-Poderoso, se nós não tivermos compreensão do que é o Evangelho, como que eu vou viver o Evangelho de fato? Eu não sei você, mas eu acredito que sim. Você acredita que o Senhor há de voltar? Quem está aqui? Ele há de voltar. Nós vamos prestar conta de tudo que a gente faz. Nós vamos estar face a face. Eu quero olhar nos olhos dele, eu quero que ele fale: vem, bendito do meu Pai, não apartável de mim que eu não te conheço. Vem. Eu quero que quando ele olhar para mim, os olhos dele brilhem, assim como eu estou olhando para o Timóteo, com meus olhos brilhando. Eu quero que ele fale: vem para cá, eu já te conhecia. Eu não quero nunca que ele fale assim: não, você só viveu aí outro evangelho. Achou que estava, mas não estava. Então, dando esse pano de fundo, Abraão foi um cara diferenciado. Qual foi esse evangelho que Deus mostrou para Abraão antes de acontecer? Vamos comigo. Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 5. Gênesis 22, 1 a 5. Vai dando glória, porque a gente é pentecostal, né? Então viu que a pastora falou? De quarta é penteca. Gênesis 2, 1 a 5. Quem achou Gênesis 22, 1 a 5, diga amém. Glória a Deus. Vamos entender o que é o evangelho que Abraão viveu? Quem está aqui? A Bíblia diz assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Opa! Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, qual dia? Ao terceiro dia,
Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumentinho, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto a vós. Continua a partir do 6 mesmo, vamos embora. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre quem? Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: pai, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: ô pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Parece que a gente lê a Bíblia, parece que uma historinha de filme, né? A gente lê a Bíblia, às vezes não entra dentro da história, acha que era um super-homem Abraão, não era um pai como a gente, comum. E na verdade, ele era um pai como nós. Na verdade, ele era... O Natan falou para mim hoje que queria ser de aço. Eu falei: não dá, filho. Ele era ser humano. Eu penso, ainda que não esteja na Bíblia, que quando Deus pede o único filho, a Bíblia diz que ele passou a madrugada. Será que ele dormiu? Naquela madrugada, irmãos, fico pensando comigo, com os meus botões, quantas coisas deve ter passado na cabeça de Abraão, no sentido de que, peraí, foi tanto tempo para conseguir isso. Esse era o sonho da minha vida, constituir uma família, ter um filho. Deus mesmo prometeu, falou que me daria Isaque. Levou anos para ele cumprir. E ele cumpriu. E eu vi esse menino crescer. Alguns historiadores dizem que aqui nesse texto, ele já estava mais grandinho. Eu vi os primeiros passos, eu vi os primeiros olhares. Eu vi esse menino aprendendo a falar. Eu desfrutei da promessa que ele deu. Agora ele mesmo está pedindo isso de volta. Já entreguei, quem sabe, tantos sacrifícios, mas entregar o filho é meio que algo ilógico. Mas a Bíblia diz que Abraão disse: eis-me aqui. Levantou de madrugada, caminhou por 3 dias. 3 dias de jornada. Ai meu Deus, o parto foi algumas horas. Eu queria que fosse rápido demais. Fiquei lá na cirurgia o tempo inteiro. Que tensão a parada, irmão. Assisti o parto todo ainda. Não fiquei mole não. Teve uma hora que a enfermeira: pai, eu falei: tô de boa. Eles deixaram com louvor ainda, tava da hora ali. Mas que tensão. Meu Deus, 3 dias. O Senhor me pede algo que é quase impossível entregar. Como é que eu vou entregar aquilo que o Senhor me disse que me daria? Como é que eu vou depositar no teu altar como sacrifício aquilo que o Senhor mesmo me prometeu? E aí teve a madrugada de 3 dias caminhando juntinho. Talvez ele pensando: olha, talvez seja os últimos dias. Ele não negociou com Deus. Que régua alta, né? Deus dá um exemplo desse tão assim, duro, para ele falar assim: ó, daqui para baixo não é possível, mano, que você não obedece. Deus às vezes coloca uma régua tão alta, tipo a entrega de um filho como exemplo, mostrando um cara que teve coragem de fazer, de obedecer, entregar um filho. Então Deus dá um exemplo de obediência muito alto,
para que daqui para baixo você fala, pelo menos ter um caráter, uma vida aprovada, você tem que ter, né? Pelo menos viver os propósitos de Deus na terra, como cristão verdadeiro, você tem que ser, né? Pelo menos entregar a sua vida como resposta àquele que morreu por você. Caminhou, gente, lado a lado. Peraí, eu não consigo nem pensar, que dá vontade de chorar, mano. A Bíblia diz que ele chega, ele avista o monte. E aí ele fala, fiquem aqui, a gente vai subir. Daí ele começa a subir o monte. No meio da subida, o filho faz uma pergunta, que tem algumas perguntas que o filho faz, que é difícil o pai responder. Tipo assim, ô pai, o que está acontecendo com a minha mãe? Às vezes a mãe está numa crise. Ao contrário, ô mãe, por que o pai está assim, hein? Grosso. Imagina aquela historinha de crente velho, né? Que o filho do pastor chega ao pai, ô mãe, vamos morar na igreja, né? Quem já viu essa historinha? Só para mostrar que a gente é crente velho. Ah, viu mostrar? Ei pai, vamos morar na igreja lá. Filho do pastor. Por que, menino? Quer morar na igreja? Não, pai, porque lá na igreja você é muito da hora. Você abraça todo mundo, você me trata bem, você fala que me ama. Muito legal a vida na igreja, queria morar lá. Chega em casa, parece que eu estou no inferno. Perguntas são difíceis de um pai e de uma mãe responder. Ô pai, como é que eu vou crer no Cristo que o Senhor prega, se eu não vejo o Senhor vivendo isso? Eu estou com um exemplo poderoso aqui, da Letícia. E eu também posso dizer que eu sou um exemplo disso. Nós crescemos na igreja, não fomos machucados pela igreja, continuamos amando a noiva de Jesus Cristo. Quantos filhos de pastores, por não ter um pai de verdade em casa, largaram a igreja? Meu pai é crente na igreja, em casa não é, estou fora. Agora, quando acontece algo verdadeiro, o evangelho é encontrado, traz a mudança de vida de fato. Eu vi o Luiz Hermínio falando esses dias, olha filho, o tempo de transformação é um período, não transformou, ora, só milagre. Crente que não transformou no período que era para transformar, precisa entender qual é o evangelho que nós estamos vivendo. Precisa nos confrontar, sim ou não? Eu preciso ter uma alteração na minha forma de viver, senão o evangelho não me alcançou. Aqui o exemplo de um homem. Dá uma glória a Deus aí. Abraão respondeu, filho, sabe aquela resposta que você dá? O pai não está em condições agora, mas em breve vai estar. Isso é tirar a sandália dos pés, irmão. Você que é autoridade na tua casa, já tirou a sandália e fala assim, filho, ainda que criança, errei, fui injusto com você, quero tipo de perdão. Ele está vendo o evangelho em mim. Abraão responde, não tem cordeiro aqui, mas Deus vai prover. Continuação do texto, versículo 9. Quem está aqui dá um glória a Deus. 22, 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Ele deitou em lágrimas, vai. Não é possível que ele era frio. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, matar o seu filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor,
Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Quando Deus chega naquele momento, quando Deus chega na hora que você fala: não vou aguentar mais, quando Deus chega no momento que você fala: Senhor, agora eu já não tenho mais forças, Ele diz: olha meu filho, Abraão, Abraão. Deus chega quando suas forças acabam. Deus chega quando você não consegue caminhar mais. É nesses momentos que Deus nunca vai te abandonar, irmão. Eis-me aqui. Que alívio, né? Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Quem teme a Deus obedece a Deus, irmão. Quem teme a Deus de fato anda na linha com aquilo que Deus mandou fazer. Quem teme a Deus ajusta a vida. Quem teme a Deus obedece o Senhor. Quem teme a Deus anda pela notícia do céu. Quem teme a Deus confia no que os céus estão falando. Quem teme a Deus é um reflexo de Jesus na terra. Quem teme a Deus entrega o que Deus pede para entregar. O temor vai te fazer entregar grandes ofertas. O temor vai fazer você mudar as suas atitudes. Quem teme a Deus muda, irmão. Quem teme a Deus de fato muda. Ou não teme, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Esse é o Evangelho. Era para ser você, mas Deus entregou Jesus. Era para ser tua casa, mas Deus entregou Jesus. Era para ser seu filho, mas Deus entregou Jesus. Era para sermos nós, mas Deus entregou Jesus. Por isso João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era para sermos nós, mas o Senhor enviou a Cristo. Era para nossa casa estar sendo crucificada, mas o Senhor enviou a Cristo. Irmãos, o que eu posso fazer então? O mínimo é entregar minha vida de volta no altar. O mínimo que eu posso é ter uma vida de gratidão e temor ao Senhor, e entregar de novo no altar. Qual foi a resposta de Abraão na hora que ele viu o cordeiro, o carneiro no caso? Ele pegou e ofereceu. Percebe que no texto não tem uma continuidade de Deus falando assim: agora faz o seguinte, entrega esse carneiro aí, que você tem que entregar. Não. O sentimento de gratidão era tão grande que na hora que ele viu, Deus proveu. Entrega. A oferta subiu como um cheiro suave. Esse é o Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Então, quando alguém te perguntar, fala: Evangelho significa, no original do grego, fala assim ainda para mostrar que é inteligente, boa notícia. E aí a pessoa vai te perguntar: mas que boa notícia é essa no meio de tanta notícia ruim? É que era para ser você abençoado, para morrer na cruz, mas Cristo morreu no teu lugar. Esse é o Evangelho, amém? Quero concluir com um texto. Santo é o teu nome, Senhor. Ainda em Gálatas, agora volta para o capítulo 1, versículo 3 a 9. Santo é o teu nome, Senhor. Que alegria poder estar na tua presença, Senhor. Gálatas 1, 3 a 9. Diz assim: a vocês a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Quem está aqui? Dá um glória a Deus aí.
texto continua. O apóstolo Paulo diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para servirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Posso abrir um parênteses aqui, quem está aqui? Só um parênteses, o culto está acabando, quer dizer, o culto não acaba, continua na tua casa. Posso abrir um parênteses aqui? O outro evangelho, o evangelho misturado, é um evangelho, como identificar? Evangelho sem cruz, antropocêntrico, egocêntrico. O outro evangelho que a Bíblia diz é o evangelho do ventre. O que eu penso é assim, ponto final. A minha bênção. Existem modelos de igreja nesse naipe. Muito fácil, irmão, ficar falando aqui, ó: você vai vencer, porque Deus é contigo. É óbvio que Deus é contigo, mas vai ter dia, irmão, que Deus vai te pedir Isaac, cara. Esse é o evangelho completo. O evangelho que só te promete, te promete, te promete, está adulterado, é misturado. Continuando, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, olha só o que Paulo fala, gente. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado ou anátema. Como já dissemos agora, repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Evangelho sem cruz é evangelho misturado. Vai ter dia ou madrugada, você vai passar acordado. Mas Deus vai sempre prover para aqueles que o temem um cordeiro no final. Deus é fiel. Ele vai bradar, falar: calma aí, agora eu estou vendo que você teme o meu nome. Eu estou provendo para você um cordeiro. Você crê nessa palavra? Então, em reverência ao Cordeiro de Deus, nós vamos cear essa noite, glorificando tudo que Ele fez por nós. Era para ser a gente, mas Ele proveu o cordeiro. Por isso nós estamos na graça de Deus. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos cear nesse momento. Quero já te pedir para você não perder esse espírito que nós estamos aqui. Já fecha seus olhos. Você possa agora ter um momento seu com Deus. Reflita agora tudo aquilo que Ele fez. Todo mundo com os olhos fechados orando nesse momento. Eu quero aproveitar que está todo mundo com os olhos fechados. Se tem alguém aqui nesse ambiente que quer entregar a vida para Jesus e fala: Senhor, Tu és o meu cordeiro, governa agora a minha história. Vem, sai do seu lugar. Quero orar com você rapidamente antes da ceia, já para você participar com a gente. Você que fala: Jesus, eu quero que o Senhor governe a minha história. Eu quero entregar o meu coração no Teu altar. Seja Deus da minha casa. Só você que tem esse desejo pode sair do seu lugar. Eu vou orar com você rapidamente. Aleluia, sim, Jesus, te glorificamos, Pai. Você que está em oração, continue agora, vai clamando ao Senhor, vai agradecendo. Era para sermos nós na cruz do Calvário, era para ser você, era para ser seu filho, mas Deus proveu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro. Que essa alegria da salvação possa estar no teu coração. Que nada, nenhuma dificuldade da vida roube a alegria de ser salvo. Ah, Jesus, não deixa nada roubar o temor do teu coração. Guarda o teu coração. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Adore o Senhor por um momento. Tenha o seu tempo com Deus.
Quero chamar o evangelista Cleveson junto com a sua esposa para me auxiliar aqui nos elementos. Sim, Jesus, obrigado pela cruz. Obrigado ao Cordeiro de Deus. Pode pegar, a gente vai estar orando agora. Senhor, neste momento nós consagramos os elementos da ceia em memória do Cordeiro. O pão que representa o teu corpo, que foi despedaçado, moído por nós, era para sermos nós. Senhor, aqui o suco, Senhor, da uva, o vinho, que representa o teu sangue que foi derramado. Um pacto de Deus para conosco, uma aliança de sangue, está selado, Senhor. O sangue de Jesus está sobre a tua cabeça, meu irmão. O sangue de Jesus está sobre a tua casa, sobre o umbral da tua porta. Sua casa é protegida pelo sangue do Cordeiro. Sua casa é guardada pelo sangue do Cordeiro. O mundo espiritual te vê com a marca do sangue. O sangue está sobre a tua cabeça. Consagramos esses elementos que de maneira profética, Senhor, a comer do pão e beber do vinho, nós possamos receber da tua vida em nós. Aquele que está sem esperança, aquele que está com o coração apertado, possa receber alegria novamente, Senhor. Quem sabe aquele que perdeu por um momento o temor, aviva o coração de novo. Espírito Santo, o Senhor está neste lugar. Essa é uma noite que o Senhor está, Senhor, refazendo coisas. Essa é uma noite que o Senhor está transformando o nosso interior. O Senhor está voltando os olhos de algumas pessoas aqui para a cruz, para Cristo. Ah, nós amamos o Senhor, Pai. Te entregamos esse momento. Em nome de Jesus, pode distribuir os elementos. Enquanto isso, fique em espírito de oração e vai adorando ao Senhor. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse homem tem um nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Não era só mais um dia, não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. E esse homem tem um nome sobre todo nome. E esse nome é Jesus. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. Mas ao terceiro dia,
está vazia, pois o meu rei ressuscitou. O rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Quer saber aonde ele está? Quer saber aonde ele está? O rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Quer saber aonde ele está? Quer saber aonde ele está? Ele está nesse lugar. Está nesse lugar. Quer saber aonde ele está? Quer saber aonde ele está? Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Todos receberam os elementos? Amém. Palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comam do pão. Santo é o teu nome, Jesus. 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 Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Todos tomam do cálice. Santo é teu nome, Jesus. Vamos celebrar, igreja, mas ao terceiro dia. Mas ao terceiro dia, aleluia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão. E tudo então mudou. Mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia, o inferno se calou. A cruz está vazia.
ressuscitou. Oh, oh, O Rei ressuscitou. oh, oh, oh. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? E o Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Oh, oh, oh. O Rei ressuscitou. Oh, oh, oh. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? Ele está nesse Lugar. está nesse lugar. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Onde Ele está? Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Te honramos, te amamos, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor pelas nossas famílias. Obrigado por ter provido o Cordeiro de Deus. Obrigado pela cruz. Obrigado, Jesus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos mais alto que você puder. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com você e com toda a sua família. E só você que acredita nisso, diga amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Deus edifique a tua vida. Boa semana, irmão. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. e o céu te adora, proclama